Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu fiz uma etiquetazinha daquelas perguntando se vocês queriam vídeos e quais os assuntos que vocês queriam que eu falasse. E um dos que vocês colocaram lá e que eu acho importante, que é um dos assuntos que eu gosto de falar, inclusive, é referente à fé. Muitos de vocês perguntaram, né, quiseram saber como que eu tenho feito para levar esse processo que eu estou atravessando com fé e bom ânimo. E para começar a falar disso, eu gostaria de passar um pouco, já respondendo uma das perguntas de vocês, o que para mim significa fé, o que é ter fé. Para mim, a fé, você ter fé, é enxergar claramente a suficiência e o poder de Deus, né? É você enxergar que Deus é suficiente e sendo Ele suficiente, como diz aquela música da Priscila Alcântara, uma das que eu gosto muito, nada mais importa, né? E o poder de Deus é você entender que o poder de Deus está acima de tudo aquilo que você vai enfrentar, né? O poder é dele e tudo ele pode fazer. Então, quando a gente entende a suficiência e o poder de Deus, a gente consegue executar verdadeiramente a nossa fé de acordo com de forma que a gente vem a depender única e exclusivamente dele. Quando a nossa dependência está firmada em Deus, não há nada que nos abale de fato. Claro que haverão dias em que a gente se sente triste, somos seres humanos, mas a nossa fé, ela nos mantém firmes e consegue nos fazer ter bom ânimo diante daquilo que parece impossível muitas vezes de acontecer. E a gente passa a entender que em algumas situações da nossa vida, sim, a gente precisa tomar algumas atitudes, a gente precisa a gente fugiu a palavra, mas sim, mas é basicamente isso, a gente precisa tomar atitudes, a gente precisa fazer alguma coisa e não ficar acomodados, mas há outras situações na nossa vida em que a única coisa que a gente precisa é confiar e depender completamente de Deus. E quando a gente entende isso, as coisas começam a ficar um pouco mais leves, né? A gente começa a aceitar a parte de Deus, que é agir, e a nossa parte, que é naquele momento confiar. E é como eu disse, em algumas situações na nossa vida, há situações em que sim, a gente tem que tomar alguma atitude, não só ficar esperando sentado que Deus venha fazer tudo por nós, mas eu estou falando de situações onde a gente precisa exercer a dependência de Deus, a gente precisa exercer a nossa fé. E aí entra uma questão que eu tenho conversado muito com algumas pessoas que são do meu convívio, com as quais eu tenho passado bastante tempo, que é a questão da obediência. A fé, ela é uma ordem que Deus nos coloca, né, como que nós tenhamos fé. E quando a gente junta a fé com a obediência, a gente tem fé pela obediência, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Quando eu sou obediente àquilo que a palavra diz, e a palavra diz que eu devo ter fé, e quando eu sou obediente a isso e confio plenamente no Senhor, essa fé me traz a paz que excede todo entendimento. E aí eu começo a ter o entendimento de que o Senhor vai me ajudar a superar qualquer coisa e que Ele me guiará exatamente por onde Ele quer que eu vá. Às vezes a gente fica tentando, a gente fica querendo fazer tanta coisa para dar aquele empurrãozinho, para ajudar a Deus naquilo que a gente acha que Ele não tá vendo, que Ele não tá fazendo, e a gente acaba esquecendo que muitas vezes a única coisa que o Senhor precisa de nós é essa obediência, é esse confiar. Nesse processo que eu tô vivendo, eu passei por uma transformação, uma renovação completa, e quando eu falo completa é porque foi uma renovação psicológica, emocional e principalmente espiritual. E em meio a essa renovação, eu pude entender que não envolve, não se trata de negação, de isenção e até de repreensão de problemas. Se trata de
de eu aceitar a vontade de Deus, se trata de eu confiar, de acordar todas as manhãs e falar: Senhor, eu aceito a tua vontade, eu aceito os dias como eles vierem, filtrados pelo teu amor, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E muitas pessoas me perguntaram como você conseguiu essa fé, né? E a resposta é simples. A única forma de a gente conseguir ter essa fé, ter essa dependência, é pedindo para Ele. O Senhor, Ele se alegra em nos dar. Ele se alegra quando a gente reconhece que sozinho a gente não consegue. Ele se alegra quando a gente reconhece que a gente tem essa dependência dele, que a gente quer ter mais dessa dependência. E quando todo esse meu processo iniciou, eu pedi, de fato, e eu pedi: Pai, me dá essa fé que eu preciso, me ensina a confiar verdadeiramente em Ti, me ensina a depender verdadeiramente de Ti. E quando a gente se coloca nessa posição, o Senhor, Ele vem, Ele escuta a nossa oração e Ele nos dá. Como eu disse, o Senhor, Ele tem a alegria de nos dar, Ele tem compaixão de nós. E quando a gente assume esse lugar de se prostrar, de se colocar e falar: Senhor, eu preciso de mais fé, eu preciso aprender a confiar, eu preciso aprender a depender, Ele nos dá. E foi assim que eu aprendi a ter essa fé. Não tive nenhum segredo, não sou melhor, não sou especial, não sou mais do que nenhum de vocês. Eu realmente só me coloquei no lugar de filha, assumi minha pequenez e pedi de fato, de todo o coração, para que o Senhor me desse mais fé, para que o Senhor fortalecesse a minha fé, para que todos os dias Ele viesse me lembrar que eu dependo dEle, única e exclusivamente. E todos os dias eu refaço essa oração, todos os dias eu peço mais fé, todos os dias eu peço mais dependência dEle, todos os dias eu peço que Ele me ensine a confiar mais, e assim eu venho aprendendo a confiar, a ter fé e a saber que no final a vontade dEle será feita, e a vontade dEle será boa, perfeita e agradável, como a gente fala, como a gente canta, e sempre será melhor que a minha, sempre será melhor que a minha.